Olá, Pastor Gideon, mais uma vez aqui com vocês e eu quero já primeiramente agradecer a todos que têm me ajudado a compartilhar essas mensagens aqui, tá bom? Saibam que pessoas têm feito contato conosco, compartilhando seus testemunhos, né? Pessoas que estavam afastadas, em depressão, pensando em acabar com a sua própria vida, têm sentido aí a palavra iluminar seus corações, trazendo de volta aquela esperança que só o Evangelho pode trazer, né? Pois o Evangelho é a própria vida de Deus se estendendo sobre nós. Por isso, saiba que às vezes com apenas um clique você pode alcançar uma vida, né? Então eu te incentivo a compartilhar esse vídeo, ok? Compartilhe com seus amigos aí. Muito obrigado. Hoje eu gostaria de falar com você sobre os 4 tipos de solos que Jesus citou na parábola do semeador, né? Para revelar 4 tipos de corações que recebem a mensagem do reino de Deus. Nós sabemos que ele nos ensina que não é a semente, apesar de carregar em si os nutrientes necessários para crescer e dar muitos frutos, Jesus revela que não é a semente que determina o resultado, mas a terra. O desafio é sair da beira do caminho e encarar o arado do Espírito Santo, nos permitindo ser vencidos pela palavra e, com isso, cada dia sermos transformados à imagem de Cristo. Com isso, eu gostaria de, junto com você, verificar as características oriundas de cada tipo de terra ou tipo de coração. Na parábola, segundo a própria explicação de Jesus, o semeador seria ele mesmo, ou os que o representam, né? A semente, a mensagem do reino de Deus, o evangelho do reino, as boas novas, e o solo representa o coração dos homens, o coração humano. O primeiro tipo de solo ou tipo de coração é o chamado por Jesus de a beira do caminho. Na Palestina, os campos se dividiam em franjas largas e estreitas. A terra entre uma franja e outra se podia transitar com liberdade. Era usada como caminho e, portanto, estava tão dura como cimento pelo constante uso que os transeuntes faziam. É dessa terra que queria dizer quando falou da semente que caiu à beira do caminho, ok? Se alguma semente caía ali, e sem dúvida cairia, qualquer que fosse o método que se empregasse ali para semear, não tinha mais oportunidade de penetrar na terra que se tivesse caído sobre a estrada. Eles lançavam a semente enquanto caminhando, né, pelos campos com um saco de sementes ao ombro, e se houvesse um pouco de vento, fatalmente uma parte da semente cairia nas beiras do caminho. Outro método era prender o saco de sementes às costas de um jumento, né, fazer ali um pequeno orifício no fundo desse saco e caminhar com o animal pelos campos até que a semente tivesse escoado para os sulcos ali da terra, né? Uma parte da semente também cairia no solo duro, pisado pelo animal, em suas idas e vindas. Muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho desta forma, né? Meio que por acaso, sem muito planejamento, mas de qualquer forma elas são alcançadas. Elas ouvem, mas não compreendem. É claro que a semente que caía em tal solo nunca penetrava nele e jamais germinavam. Ficavam ali algumas horas, dias ou até semanas, até que apareciam as aves e elas comiam sem nenhuma dificuldade essas sementes ali na beira do caminho. Esse tipo de pessoa, ela escuta o Evangelho, mas para elas ele não faz sentido, não tem importância. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Não percebem a sua necessidade de Jesus. Aí vem o inimigo de suas almas e leva a sua única esperança de salvação, que é a palavra de Deus. Essas pessoas são presas fáceis para ele e difíceis de serem alcançadas. Simplesmente não ligam para Jesus e sua palavra. Temos também o solo rochoso. Não eram terrenos que estavam cobertos de pedras, tratava-se de algo que é muito comum na Palestina, uma fina capa de terra sobre uma base de rocha calcária. A terra podia ter alguns centímetros ali antes de chegar à rocha. Sem dúvida, a semente germinaria nessa terra e o faria com rapidez, claro, porque esse terreno logo era aquecido pelo sol, mas a terra não era profunda e quando deitasse suas raízes para baixo em busca de alimento e umidade, né, não encontraria mais que rocha e morreria de fome e ao mesmo tempo seria incapaz de tolerar o calor do sol. Esse tipo de coração recebe o Evangelho com boa disposição, decide servir ao Senhor, seguir a verdade que conheceu e até aceita o batismo com muita alegria, mas falha quando descobre o preço do discipulado. Essas pessoas só querem o lado bom, os benefícios do Evangelho. Elas jamais conseguem ir mais além do que a dureza da cruz, seus perigos ou o sacrifício que a cruz exige de nós. Eles se desanimam quando descobrem que é necessário não só ser batizado com água, mas também ser batizados com fogo.
O batismo de fogo vem e queima toda a palha que há ainda em nós. É aí que descobrimos nosso amor por Deus, se é apenas almático ou um amor de aliança com Ele. O amor verdadeiro é mais que sentimentos, é uma aliança, um pacto, um amor pactual. Esse solo rochoso é um coração pedregoso. Essas pessoas possuem pouca profundidade, têm uma aceitação superficial do Evangelho. A mensagem comoveu suas emoções e até raciocinaram com a rapidez, mas as emoções se passaram tão rapidamente como começaram. Quando o calor da aflição ou a tentação se abate sobre elas, quando Deus pede para elas interromperem suas vidas acomodadas e encararem uma tarefa incômoda ou desistirem de um hábito, aí morre a frágil plantinha do Evangelho. Elas haviam apenas experimentado o poder que possuía Jesus para operar milagres. Estavam ansiosos para serem libertos de doenças e sofrimentos. Não se poderiam, porém, aceitar o compromisso que a mensagem exige. Na verdade, esses são os famosos hipócritas espirituais. São as pessoas que adoram serem bem tratadas, amam os elogios e bajulações, mas quando a verdade é pregada, condenando seus pecados, volvem as costas e não mais andam com Jesus. Suas convicções baseiam-se mais nos gostos do que nos princípios. O Evangelho foi atraente, mas não conseguiu transformá-los. Eles são iludidos pelas ilusões do mundo. O penúltimo solo ou tipo de coração na qual a semente caiu é o espinhoso. Nesse coração houve uma progressão, pois agora a semente não somente é semeada ou nasce, mas cresce e cresce bastante. E é interessante, queridos, que no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 3, para Israel os espinhos eram os falsos deuses. Que falsos deuses estão sufocando a mensagem do Evangelho na vida de muitos hoje? Esse tipo de pessoa vai mais longe que os outros dois tipos de solos. Começa bem, passa pela conversão, torna-se membro ativo da igreja, mas posteriormente os espinhos e a preocupação com as aflições e dificuldades cotidianas minam sua experiência cristã. Eles se tornam tão ocupados com a sobrevivência, suas obrigações, plano de vida e prazeres ou passatempos que não prosseguem no seu conhecimento de Cristo. Ela começa apaixonada e até permanece por um tempo, mas logo seu coração vai se esfriando. Os espinhos também falam daqueles tipos de pecados que no início é apenas um espinho, minúsculo, mas que vai crescendo junto com a mensagem. Já que esse tipo de pecado ainda não foi tratado, com o tempo ele causa frieza no coração e, consequentemente, o fogo do primeiro amor, a paixão, é sufocado por ele. Outra característica desse tipo de pessoa é o pensamento tipo, o que eu quero, o que eu penso, o que desejo, é tudo o que me importa. Jesus disse: e o que foi semeado entre espinhos é a que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22. Por último, nós temos a terra ou o solo fértil, Isso não significa que o coração do homem seja naturalmente bom antes que a semente, do Evangelho faça a transformação nele. Deus é o grande motivado de tudo que há de bom em nós. Esse coração se sentiu constrangido com o amor do Pai e se permitiu ser vencido por ele. Esse é o tipo de gente que sabe da necessidade de crescer e amadurecer em Deus. Um tipo de pessoa que escolhe as escolhas de Deus, que prefere confiar nas palavras de Deus, pois ele sabe que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. O fruto do Espírito é a imagem de Cristo em nós. Maturidade espiritual é a imagem de Cristo estampada em nosso caminhar, em nossa maneira de viver, nossa maneira de falar. Parecido com Ele, nós passamos a dar prazer para Deus Pai e encontramos a nossa identidade nele. Mais uma vez, eu vou repetir para você. Se permita ser vencido por Ele, se permita ser vencido pelas suas palavras e você será bem-aventurado, você será bem-aventurada. Bem, se você compartilhar esse vídeo em suas redes, você me abençoará bastante, pois eu terei a certeza que essa semente alcançará muitos corações. Desde já, deixo meu agradecimento a você por me incentivar nesse caminho que é pregar o Evangelho. Meu muito obrigado. Deus abençoe. Paz.